Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite. Uma palavra com teor de advertência. Tenta identificar, Leandro, onde está esse barulho, para a gente ir para desarmar esse barulho. E eu preciso da sua atenção. Estava orando a Deus pela tarde. E quando orava ao Senhor, eu pedi a Ele a palavra para essa noite. Perguntava a Ele o que Ele teria para falar conosco. E comecei a meditar num versículo da Bíblia que eu havia compartilhado com alguém. O Espírito Santo então me trouxe uma clareza sobre algo que aconteceu dias atrás. Dias atrás, quando nós tentamos levantar a oferta para a instalação do ar-condicionado e não tivemos êxito, tivemos até que devolver para um irmão que já tinha feito. Deus havia preparado até para a pessoa já a oferta. Ela estava desempregada, disse para o marido: como vamos participar? O marido disse: vamos participar. E ela olhou na conta no outro dia e estava justamente o valor da oferta para o ar-condicionado. Devolvemos. E eu fiquei falando com Deus: Deus, por que isso aconteceu? Por que a igreja, quando ela era com menos membros, nós tínhamos tanta força? Às vezes com 39 pessoas a gente levantou ofertas aqui para o Iraque, R$3.500, 3 mil numa noite de oferta para Homero, 15 mil nós realizamos a reforma dessa igreja, com os irmãos parcelando. Tanta coisa aconteceu com muito menos membros. E dessa vez a gente tem tudo para fazer mais. E por que, Deus, a igreja não reage? O que é que está acontecendo? Por que a igreja está tão indiferente? E então eu senti que eu não poderia deixar aqueles poucos irmãos se sacrificarem pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida. Eu entendi que eu tinha que tomar cuidado com esses irmãos, senão eu os mataria, tiraria a vitalidade deles. Nunca tinha entendido assim. Embora a Alexa tinha me contado um sonho, que nesse sonho eu ia de ônibus dirigindo e a igreja estava nesse ônibus e havia muitos alimentos dentro dele, mas alimentos iam caindo pelo caminho e poucos só desciam do ônibus para resgatar os alimentos, os outros ficavam sentados. Deus, ele vem mostrando assim aos poucos, dando convicção para o pastor, até porque uma igreja, quando ela avança, irmãos, ela desenvolve até um ponto. Então Deus, ele traz um ensinamento para nós, ela dá uma travada, ele traz um tratamento para ele avançar, senão isso aqui vira algo terrível para todo mundo. E eu faço algumas perguntas para o Senhor. Por que não tivemos êxito numa coisa que para mim parece tão simples, Deus? Tão simples. 60 pessoas com R$100. Não é uma coisa difícil para instalar esse ar-condicionado que ia beneficiar todo mundo. Mas naquele momento não houve resposta. Houve alguns e o resto ficou indiferente. Então eu comecei a orar a Deus sobre isso. Não sabia que a resposta viria tão rápido. Não esperava realmente que Ele me respondesse tão rápido. E hoje eu quero tratar com vocês com esse tema: cuidado com parasitas.
Parece que essa semana a Gabi colocou numa série da televisão que você escolhe. O cara fala, olha, o cara tá numa savana lá na África do Sul. Eu não sei o nome da série. E aí ele fala, ó, escolhe que decisão você vai tomar agora. E você que escolhe se ele vai resgatar o leão, se ele vai restaurar a energia do lugar. Eu nunca tinha visto aquilo no controle. E o engraçado é que de repente aquele cara entrou no rio e ele saiu com uma sanguessuga agarrada no corpo dele. Mas foi muito rápido, ela se encheu de sangue. Ele mostrou o braço e ela rapidamente, de fraca, ela sugou, mas com muita rapidez, o sangue dele se encheu. Quem aqui já foi pego por uma sanguessuga? Eu já fui. Quem já teve essa experiência? Ter uma sanguessuga agarrada no corpo? O Wellington. Irmãos, não é só agarrar, é difícil tirar, porque ela entra nos seus poros de um jeito que tem hora que você tem que usar alguma coisa para arrancar ela do seu corpo, de tanto que ela encrava. E às vezes não é só uma, dependendo do lugar você pode morrer, porque são várias que agarram no seu corpo. Ela é um parasita. E olha o que a Bíblia vai dizer no provérbio de Agur. Não é Salomão que está escrevendo esses provérbios, é Agur que está escrevendo, no capítulo 30, versículo 15 e 16. Repita comigo: 2 filhas têm a sanguessuga. Muda essa tradução, por favor, e coloca dá, senão você me complica. Isso. A sanguessuga tem 2 filhas. Repita comigo: dá e dá. Porque é só isso que um parasita faz. Ele só extrai, pega para ele, ele tira, ele só pede, ele só recebe. O parasita ele só extrai, só arranca. Observe a Bíblia, porque ela vai fazer comparação com um tipo de pessoa que nós podemos nos relacionar. A sanguessuga tem 2 filhas. É engraçado que essas 2 filhas parece uma criança, né? Que ela fica dá, e ele está sendo irônico, ele está dizendo dá e dá. Não é dá e devolvo, é só dá e dá. Me dê. Outra tradução diz: me dê. É o que a sanguessuga faz, ela só extrai. A sanguessuga tem 2 filhas que se chama me dá e me dá. Há 3 grandes demandas que jamais estarão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante: o inferno, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Volta no 15. Declaram. 4 coisas que declaram que nunca é o bastante. Outra tradução diz: nunca basta. Muda essa tradução. Nunca basta, nunca estão satisfeitos. Lá nunca dizem basta. Então, há um tipo de pessoa que ela vive como parasita. E eu preciso tomar um tempo, porque para fundamentalizar o que eu vou ensinar para vocês, eu preciso ir lentamente. Por isso que eu preciso que vocês tenham paciência quando eu estou pregando, porque para dar fundamento, ou seja, para dar sustentação, para me ensinar a vocês algo que com certeza, pelo menos eu vou saber que você saiu daqui entendendo, compreendendo. E fiz o meu papel como pastor, que é ensinar. Há um tipo de pessoa que ela vive de si para si, e nem sempre ela é pobre. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tem rico que é sanguessuga. Então nós vamos falar hoje de um tipo de pessoa que ela nunca está satisfeita
E ela sempre está centrada nela. E ela é um parasita. E por que é importante nós aprendermos isso? Porque nós somos o corpo de Cristo. E somos membros deste corpo. E se a sanguessuga estiver num membro, ela afeta todo o corpo. Se chegar uma pessoa que vive só para si, chega na igreja querendo só para si, e tudo que ela está em torno de si, ela encosta no membro, além dela sugar aquele membro, através daquele membro ela passa a sugar todo o corpo, porque aquele membro vai no corpo e vai dizer: olha, estamos precisando disso, precisando disso, precisando disso. E o corpo só vai doando, mas nunca recebe nada. E o nosso clamor nessa noite vai precisar que os parasitas saiam do corpo de Cristo, saiam às vezes do ambiente familiar e do nosso relacionamento. E nós vamos perceber que isso é bíblico, eu não estou trazendo algo da minha cabeça. Repita comigo: a sanguessuga tem duas filhas. Dá e me dá. E nunca dizem basta. É um tipo de pessoa que sempre, você pode fazer o que quiser por ela, ela sempre vai demonstrar ingratidão. Você pode ajudá-la e dá-la, mas ela nunca está satisfeita. Ela nunca vai dizer basta, estou grato, estou satisfeito. Não tem solução. São parasitas. Pessoas com mentalidade de parasita. E a gente vai ver que isso é um problema gravíssimo, porque ele é cultural. Durante o governo Bolsonaro, você vai ver que durante o governo dele, que foi um governo de expor situações no Congresso, de expor situações no Brasil, e de sempre se perguntar: nós somos um país tão rico, nós éramos para ser a maior potência do mundo pelo que nós temos, mas por que Israel é mais rico que o Brasil? Durante o governo dele, ele sempre fez esse questionamento. Por que em Israel eles conseguem produzir no deserto e nós não conseguimos transformar o Nordeste em um Israel? Porque moramos em um habitat com clima. Irmãos, esse país, eu já tive a oportunidade de viajar por outros lugares. Leva a mão não. Nós temos que agradecer. Às vezes, eu até penso realmente que isso aqui poderia ser o Jardim do Éden antigamente, se eu não conhecesse que fosse na região de Israel. Porque esse país realmente ele é maravilhoso. Ele é rico. Moramos em uma cidade verde, abençoada, uma cidade que as pessoas não têm coragem de reclamar. Mas de onde vem isso? O que eu quero com a mensagem de hoje? A mensagem de hoje vai nos ensinar como termos cuidado com parasitas e como não se tornar um parasita. Precisamos pensar na importância que isso tem para nossas vidas como igreja, para que não venhamos nos relacionar com parasitas e como parasitas, com parasitas e como parasitas. Por exemplo, há quem diz que casa para ser feliz. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir. Nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. Essa é a realidade. E o outro casa comigo para me fazer feliz. Então quem pensa que eu casei para ser feliz e não se mexe, não se move, acha que tem que só receber, é uma pessoa que casa com a mentalidade de parasita. Eu casei para que essa pessoa me faça feliz e o cônjuge tem a obrigação de suprir ele a todo tempo e ele não se sente na necessidade de fazer nada, de se mover com nada. É um casamento parasita. Então quando eu caso é para produzir felicidade em outra pessoa. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo e podemos ter nesse membro um parasita agarrado
que afetando o membro vai afetar todo o corpo. Coloca aí o dicionário, que o dicionário fala de parasita na tela para nós aqui. Olha a definição do dicionário online para parasita. Grego, parásitos, os on, que come a mesa de outro. Adjetivo de 2 gêneros e substantivo de 2 gêneros. Quem ou quem, que ou quem come ou vive à custa de outro ou de outros. Parasito. Adjetivo de 2 gêneros e substantivo masculino. Disse de um ser vivo que vive ou se alimenta de outro ser vivo, podendo lhe causar dano. Parasito. Então o dicionário online define um parasita: alguém que vive às custas de outro, extraindo do outro, tirando do outro, sugando do outro. Ele só quer para si. Ele é narcisista. Então a definição de um parasita, que é uma sanguessuga, é isso: ela se aproveita do corpo de outro, ela se apropria do corpo de outro, ela se alimenta de outro ser vivo. Calma, nós estamos caminhando e nós vamos chegar na Bíblia, mais uma vez. Primeiro eu quero que você pense em um problema grave que nós temos no Brasil, que é cultural. Talvez você estudou sobre isso, mas esqueceu. Eu quero te lembrar um pouco sobre o Brasil. Te falar um pouco sobre o Brasil. Como eu disse, o Brasil era para ser uma potência mundial. Mas por que ele não é? Coloca aí características da colonização do Brasil na tela. Não sei se vocês vão conseguir ler bem. Eu vou ler para vocês aqui, presta bem atenção. Características da colonização do Brasil. Como colonizar o Brasil? Como é que é dado a colonização? Como é que fizeram com o Brasil quando chegaram aqui os portugueses? Os espanhóis, como eles fizeram quando chegou aqui? Como é que foi o sistema de colonização do Brasil? Também extraído do Google. A colonização do Brasil, realizada pelos portugueses, foi o processo de chegada, invasão, repita comigo, ocupação, e repita comigo, e exploração. Exploração do território brasileiro por Portugal. A metrópole, durante a colonização portuguesa, os indígenas foram expulsos das suas terras. E Portugal estabeleceu atividades econômicas com o objetivo de obter, repita comigo, ganhos econômicos com base nessa exploração. A chegada dos portugueses se deu em 1500, mas medidas afetivas de colonização do território foram desenvolvidas apenas a partir da década de 1530. As principais, mas não únicas atividades econômicas aqui desenvolvidas foram a exploração do pau-brasil, a produção do açúcar e a extração de ouro. Coloca para mim também a definição de colonização. O que é colonização? Eu vou ler com vocês, olha lá. O que é colonização? Colonização é um processo pelo qual seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. Uma colonização pode ter como objetivo a habitação ou a exploração de recursos. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não chegaram para habitar, para morar, para ajudar a desenvolver. Eles vinham aqui para explorar o que o país tinha e levar para a Índia, para vender. O único objetivo deles colonizarem o Brasil, ou de virem ao Brasil, era com o objetivo de extrair o pau-brasil, porque o Brasil era rico em madeira, extração de ouro e extração de açúcar. Quem eram os brasileiros?
Quem vai chutar aqui? Quem eram os brasileiros? E por que nós não nos parecemos com índios? Talvez se você procurar aqui dentro, um ou outro vai se parecer com índio, mas raramente. Aliás, brasileiro é o único povo do mundo que você não sabe com quem ele se parece. Em uma família, é possível você achar um com nariz grosso. E quem tem nariz grosso, você sabe a característica de um negro. Nariz fino, cabelo duro, cabelo liso. Numa família, é possível você ver dois irmãos e eles não se parecerem. Agora vai no Chile, vai na Venezuela, vai na Bolívia, vai na China, vai no Japão. Vai lá ver se você vai ver muita gente diferente, ou numa família todo mundo diferente. Numa família parece tudo gêmeos. Agora no Brasil, há uma mistura imensa de pessoas, de cor, de físico, de genética. Os russos são iguais. É possível em outro país você achar uma igualdade de gênero, mas no Brasil há uma diversidade. Por quê? Porque o Brasil ele foi colonizado por três grupos. Os portugueses que trouxeram os africanos escravos, fizeram os negros de escravo para trabalhar para eles no Brasil, na extração. Então este grupo veio habitar aqui, o grupo de negros da África. Os índios que já viviam aqui e os espanhóis, os portugueses. Então essa mistura de raça, negro, índio e portugueses, trouxe essa mistura cultural no Brasil. Ao ponto de que se um brasileiro vai para um lugar, você não sabe falar, ele é do Brasil pelo rosto. Mas um chinês você consegue, um japonês você consegue, um venezuelano você consegue, mas um brasileiro não. Às vezes numa família você fica com dúvida, você pergunta, mas como é que você é irmão? Você é mais preto, o outro é mais branco, você tem um cabelo duro, o outro... Duvida-se até do pai. Acontece ou não acontece? Tem pai que pede DNA. Claro, eu não estou falando de uma família branca, uma criança nascer negrinha. Aí é apelar. Não vai dizer que eu ensinei esse tipo de coisa na igreja, que aí também já é demais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por causa dessa mistura. Brasileiro não tem perfil. Brasileiro parece com tudo, com todos. Então nós percebemos que os verdadeiros brasileiros eram os índios. E eles foram expulsos. Sabe por quê? Porque os portugueses os chamaram de preguiçosos. São muito preguiçosos, não dá para trabalhar a extração. Você sabe por quê? Porque o índio, ele sempre respeitou a natureza. O índio, ele era assim: é tempo de fruta, eu vou viver de fruta. É tempo de peixe, eu vou viver de peixe. Mas se os peixes entrassem em Piracema, tempo de reprodução, ele não comia peixe. Não precisava de lei igual tem aqui na cachoeira. E as pessoas ainda pescam ainda. Você vê que a cultura do brasileiro é de extração. O próprio brasileiro é acabar com o que tem, com o que existe, é consumir. E tanto que hoje nós conseguimos produzir alimentos fora de época, usando produtos para manter esses alimentos que não são produzidos na sua época, e a gente achamos eles nos mercados. Eu esqueci até o nome que dá, transgênicos, isso, transgênicos. Alimentos que são produzidos fora de épocas. Porque a gente extrai tudo, a gente não espera a época de nada, a gente não aprendeu, a gente vem com essa colonização. Então, até as mulheres brasileiras, elas são oferecidas lá fora como mulheres fáceis de ganhar, como o país do carnaval, da facilidade do sexo, porque o Brasil foi vivido para isso, para ser extraído, e o brasileiro aprendeu a extrair, tirar vantagem, porque nós somos esse povo que vem de fora. Nós somos colonizados assim. Nós viemos habitar nessa terra desse jeito. Nascemos aqui, mas a nossa origem não é daqui. Então, se você fosse numa tribo de índio, o índio ele sabia: é época de abacate, eu vou comer abacate. É época de cana, eu vou comer cana. É época de peixe, eu vou pegar o peixe. Agora o peixe está entrando na desova, não dá para pegar eles que eles vão acabar.
Você vê a briga na Amazônia, os caras falando a pesca ilegal, fora de época. Por que você acha que há uma lei, há uma demarcação indígena no Brasil? Os índios possuem 40% de demarcação de terras no Brasil. Porque essa briga de marco indígena. Porque eles lutam até hoje por isso. Porque os portugueses simplesmente invadiram o que era deles. Eles são os verdadeiros brasileiros. Ah, mas o índio vive de... Até hoje a gente fala que eles vivem de preguiça. Tem tribo que está sem vergonha, tem carro, tem televisão, tem tudo hoje. A gente sabe que tem, que não tem índio igual antigamente hoje. Mas os índios de antigamente, eles respeitavam os ciclos da natureza. Eles olhavam e diziam: preciso respeitar e viver. É época de eu viver de fruta, é época de eu viver de verdura. E até a gente, tempo atrás, a gente dizia: é época de manga. Hoje você vai falar que é época de manga? Vai no mercado, você vai achar manga a qualquer hora. É época de abacate. Vai no mercado, você vai achar abacate o ano todo. É época de abacaxi. Mas houve momentos em que a gente tinha que esperar a época. Era assim ou não era? É época de jabuticaba. Hoje, se você quiser jabuticaba, você encontra no mercado. Fora de época. Como? Então o Brasil foi colonizado para ser extraído. É por isso que há essa cultura. Por isso que os políticos, você vai ver o Lula indo com uma comitiva enorme para Portugal e hoje causando espanto neles, assustando eles. Eles que trouxeram essa cultura para cá e eles estão assustados com o esbanjo que foi lá para aquele país. Eles que ensinaram isso. Eles que trouxeram essa cultura. Então o Brasil não foi colonizado para se tornar uma potência, para os outros habitar. Foi visto aqui uma forma de extrair, de ganhar e de levar. Assim é com a Amazônia. Até hoje se olham para o Brasil como uma forma de que vamos lá explorar a Amazônia. Então tem várias ONGs na Amazônia, rios de dinheiro, porque estão extraindo. Vários garimpos ilegais no Brasil. Por que não acaba com garimpo? Porque as pessoas se acostumaram a extrair. Mas preste atenção. Outra coisa que aconteceu foi a chegada do Evangelho no Brasil. Porque assim que os portugueses vieram, eles trouxeram um padre jesuíta e o Brasil começou a ser evangelizado. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vou te mostrar que o erro está dentro da igreja hoje. Conversando com o Bolfinho, eu fui fazer minha declaração de imposto de renda. Ele falou para mim que a igreja, esse ano, foi o terceiro maior capital econômico do Brasil. Ficou em terceiro lugar a igreja em capital econômico, de arrecadação, de ganho, de declaração de renda, em terceiro lugar no Brasil. E por que você vê tão pouco sendo feito? Para onde está indo esse dinheiro? O que tem sido feito com esse dinheiro? Por que a igreja não está resolvendo o problema da Cracolândia ou de outras coisas, problemas sociais? Por que durante a pandemia ela não criou hospitais, ela não agiu com todo esse capital? Terceiro maior capital. Isso quem me falou foi o contador. Que o governo é doido para taxar. Mas não pode taxar, porque vai taxar como é que é? Eu vou ter que colocar uma roleta ali e obrigar você a dizimar, porque se a igreja vai ser taxada, se conta que todos os membros que participam dela dão o dízimo. Imagina como é que fica isso. E ela não tem fins lucrativos. Lucra com o quê? Como é que ela vai ser taxada? Vai cobrar imposto dela. Mas estão tentando isso. É o objetivo desse governo. Por quê? Porque, irmãos, você vai lá fazer uma declaração de imposto de renda. No Brasil, você faz sua declaração de imposto, fica retido na fonte lá, às vezes 7 mil, 6 mil ou 300 reais do teu salário. Você declarou, eles pegaram o seu imposto. Só quando você vai comprar arroz, você paga imposto. Você vai comprar o feijão, você paga imposto. Você vai comprar o açúcar, você paga o imposto. Você vai abastecer, você paga o imposto. Você compra um carro, você paga o imposto. Além de você declarar por ano o seu imposto, todo o produto, seja de um amendoim, uma bala, você paga imposto. Vocês estão entendendo? Está na cultura, está na cultura deste país. É por isso que você vai ver
isso que você vai ver, o Bonfim estava assustado, ele estava falando, poxa, o governo deu, não sei, 100 e poucos % de aumento para os vereadores de Pirassununga, sabia disso? Os vereadores de Pirassununga tiveram 100% de aumento? 120%. Vocês sabiam disso? 120%. Por que você acha que eles estão fazendo isso com os políticos? Para calar. Para calar. Deram para eles mesmo eu estou dizendo 120. Sabe quanto deram para nós? Quanto que deram de aumento brasileiro? R$30? Um salário mínimo? R$18. Olha como é que nós ainda estamos sendo escravos e a gente ainda não entende. E estão lá, votando agora a lei, aprovando a lei da regulação da internet. Não há interesse nenhum em ajudar. Nenhum político que foi eleito está pensando em você, esquece isso. Os caras estão ganhando 40 mil, 50 mil reais por mês, fora os seus auxiliares. Então você não vai ver resistência a esse governo. Por que você está vendo os deputados do PL a favor? Os caras estão ficando a favor do governo Lula agora, por causa do dinheiro que está rolando. Por que na CPI do 8 de janeiro vai ser colocado, mesmo tendo a minoria, pessoas sendo presidindo a CPI, sendo do PT? Por causa do rio de dinheiro. Por que o Lira está sendo a favor, o presidente da Câmara, da CPI da fake news, para proibir os parlamentares de falar? Eles mesmos vão se restringir, calar a internet. Entenda, nós estamos em uma cultura de distração. E nós estamos lidando numa cultura. Eu vou mostrar para vocês agora o erro da igreja. Irmãos, quantos de vocês aqui, por favor, levante a mão, que ganharam sua Bíblia? Levanta a mão. Ganharam a Bíblia que alguém te deu. Quantos compraram? Graças a Deus. Preste atenção numa coisa. Isso está mudando, mas isso nem sempre foi assim. Quando os espanhóis chegaram para evangelizar o Brasil, eles trouxeram Bíblias e deram para as pessoas evangelizadas. Eles trouxeram inários e deram para as pessoas evangelizadas. Eles deram cesta básica e eles ensinaram as pessoas que Bíblia tem que ser ganhada. Então lembra uma época que a pessoa entrava na igreja e ela pedia uma Bíblia. Ela sempre, me dá uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia. Isso é tão interessante que eu estava fazendo gêmeos em Porto Ferreira e estava lidando com um casal rico lá. Eu estou falando rico. E a moça chegou para mim e disse: eu tenho tanto desejo de ganhar uma Bíblia NVI. Eu falei: meu Deus, paga 130 numa academia, tem dinheiro, mas não compra uma Bíblia. Por quê? Porque foi implantado na nossa cabeça que Bíblia, não estou dizendo que é errado dar ou doar, presta atenção, não confunda uma coisa. Eu estou dizendo da mentalidade de que Bíblia, se eu me convertir, se eu sou crente, alguém tem que me dar, eu não posso comprar. Isso foi implantado dentro da igreja. Foi implantado no evangelho essa cultura, que hoje está mudando. Hoje as pessoas estão mais comprando. Eu não estou dizendo que é errado ganhar, eu já ganhei Bíblia. Eu estou dizendo que é errado a mentalidade que foi implantada de que as pessoas entram na igreja para receber, que elas entram para extrair. Então você vai ver que esse tipo de distração que é feita no território, no congresso, é feito também na igreja. Quando eu digo isso, você vai olhar para uma igreja que tem 140 membros e vai comprar um bebedouro onde todo mundo vai usar e só 20 contribui para o bebedouro, mas 140 vai beber água. Você vai botar um ar-condicionado que 140 vai usar, mas só 12 está ofertando. Você tem uma igreja com 140 membros que ouvem a palavra,
participam da palavra, usam a luz, mas só 40 dizimista. Então essa cultura de extrair, de tirar, e de pegar, e de ter, e de receber, que eu quero, que é meu, dá o que é meu, isso funciona muito bem. O Ailton estava ministrando aqui e estava falando, querido, adore a Deus, louve ao Senhor. Eu ia vir aqui em cima e falar, faz diferente. Começa a ministrar. Deus está liberando sobre a tua vida agora aquilo que você quer. Você ia ver isso aqui pegar fogo. Muda o ambiente. Quando se fala, dê para Deus, você mingua a igreja. Mas quando, sabe aonde eu senti mal nessa igreja? Eu me senti um mal terrível quando eu trouxe aqui a Sueli para pregar. Começou a entregar a revelação, profecia, a igreja encheu, oferta para ela R$1.300 no domingo. Trouxe o pastor Peter, 3 dias falando de dificuldade do evangelho na Índia, experiência, almas, conversão, R$700. Ainda teve problema no 3º dia que ele estava aqui, porque um membro do Ministério do Louvor não quis subir, ficou de bico fechado aqui dentro da igreja. Aquilo para mim foi o suficiente. Eu já estava esperando uma oportunidade para romper. Aí eu disse, olha, ser indiferente num dia como aquele quer dizer que não vai ter dia nenhum para você na igreja. Sanguessuga, estava no louvor. Parasita. Peraí, gente. Essa cultura de distração, de sugar. Me dá, me dá, me dá, me dá. Preciso. Ela não vem da Bíblia, ela não vem do Evangelho. Ela vem de uma cultura que está impregnada aí na política, que a gente está percebendo. Pô, está diante dos nossos olhos. Ganharam 100% de aumento. Você consegue imaginar 100% de aumento? Isso quer dizer que se um vereador ganhava 5 mil, ele vai ganhar 10 mil. Agora eu quero ver vocês orando para me ter 100% de aumento, eu e a Val, esse ano. Duvido. Eu quero ver jejuando. Deus, não, nós não aceitamos isso. O Evangelho, a gente aprendeu a desvalorizar o Evangelho. A gente ensinou as pessoas a desvalorizar o Evangelho, porque baratear as coisas de Deus. O que custa caro é tênis, é celular, mas as coisas de Deus para nós precisam ser baratas, senão eu não participo. Na oferta de R$2 a gente consegue o objetivo, na de 100 a gente não consegue. Vocês acham que eu estou preocupado de encher a igreja? Sabe o que Deus falou no Velho Testamento? Para Isaías, no capítulo 1. Quem dera tivesse alguém com coragem de fechar essa porta. Eu falo com vocês diante de Deus. Eu tenho muito desejo que essa igreja avance, mas eu tenho coragem de fechar a porta dela. E dizer, para mim não dá mais, pastor João. Bota outro lá para viver dessa vida de engano e enganar os outros. Você acha que eu tenho medo de perder gente? Me preocupo se a igreja está enchendo ou está esvaziando? Tem gente que fica preocupada com isso. Eu não estou nem aí. Claro que eu quero que ela cresça, mas não com parasita. Imagina essa igreja se encher de parasita, sugando luz, sugando som, sugando louvor. O pessoal do louvor está aqui, adore a Deus, e eles estão se dedicando, orando, 3 ou 4, o resto está assim. Aí vem um grupo de fora tocar e vai dizer, você é o centro. Jesus não é o centro, você é o centro. Você aí pega um fogo na igreja, no Ministério do Louvor local fica assim, meu Deus, não estou entendendo, o que está errado? É porque esse Ministério do Louvor está dizendo, você tem que dar para Deus. O outro está dizendo, você é digno de receber. Você que tem que receber o louvor. O louvor tem que ser para você. Tem que ser antropocêntrico, centrado na tua pessoa. Isso não vai colar comigo, irmãos. Não vai colar comigo nunca isso. Não vai funcionar mais nunca. Nunca. Você acha que eu não sou tentado? Teve pastor que já me chamou, cara, você precisa ir fazer um treinamento com tal coach, final de semana, 3 dias você sai de lá, cara, se sentindo o cara para poder pegar a igreja e tal. Eu já fui tentado várias vezes. Mas hoje sabe como eu estava no quarto?
orando 1h30, mas me sentindo a pior pessoa do mundo. Parecia que a minha oração não estava passando do teto, me sentindo debilitado e fraco, e dizendo: Deus, eu nem sei o que eu vou falar essa noite. Nunca vi uma oração tão fraca como essa. Eu nem sei como é que o Senhor recebe isso, mas eu sei que o Senhor precisa me ouvir, porque o meu acesso ao seu trono não é pelas minhas obras, não é pela minha condição, é pela sua graça, é pelo sangue de Jesus. Mas o nosso problema é isso. Agora os portugueses dizem: como é que os brasileiros vêm aqui com a comitiva dessa tão grande e olha, a diária de cada um membro do governo, eu não sei se foi cerca de 90 pessoas que ficaram no hotel. O melhor hotel é 20 mil reais. Foi tanto carro, e sabe que carro que foi pegar eles lá? Mercedes, era Mercedes e Audi. Tanto carro que os portugueses ficaram assustados. A esbanja que nós tínhamos a Michele Bolsonaro. Nós tínhamos um presidente que dormia em embaixada. Agora a esbanja foi lá na loja e comprou. Agora o povo está aí reclamando. Você está comendo picanha? Você está comendo picanha? Agora ele está te oferecendo abóbora. Nordestino, uma hora vai acordar. Nem que for na vinda de Jesus, vai acordar. Não estou julgando eles não, porque são vítimas desse sistema de exploração de ideias. Gente, cortaram as águas do Rio Jordão, começaram a entregar água nos caminhão pipa de novo. Já estava se preparando a tubulação para levar água em canal. Rio Jordão, Rio São Francisco. Cortaram as águas. E esses dias os caminhoneiros estavam fazendo greve porque não estavam recebendo, para não levar água. Vem um governo cortando custos durante a pandemia. Pô, fechamos superávit de 53 milhões. Brasil evoluindo, crescendo, porque o presidente falando: não dá. Que é isso? Está errado. Porque os outros países crescem, a gente não cresce. Porque os outros crescem. Agora o outro entrou. Temos que compartilhar. Aí vai lá construir não sei quantos de ferrovia agora, na Venezuela ou na Argentina. Aqui no Brasil precisando de tanta ferrovia. Porque o Brasil criou-se a ideia de ser extraído, ser sugado. No Brasil se criou essa ideia. E os relacionamentos muitas das vezes são formados assim. É por isso que não dão certo. Fala pro seu irmão: você casou com a sanguessuga? E dá trabalho, hein? Quando casa com a sanguessuga, dá um trabalho para arrancar. E não é brincadeira não. Não sai fácil não. Falando de pessoas sanguessugas, ele ironiza esse parasita, que o único sentido da vida dele é qual? Me dá, me dá. A pessoa só pensa nele. Ele não consegue pensar nos outros, ele não consegue pensar. Pior, não é que você não fez por ele. É que a Bíblia diz que ele nunca se satisfaz com o que você faz. Ele não nutre, ele não lembra de nada. Você pode fazer. O negócio dele é: eu quero, me dá. E você fala: puxa, mas a gente fez isso por essa pessoa agora está dizendo que ninguém fez nada. É a pessoa que precisa ser. E a pessoa não precisa ser pobre para ter essa mentalidade não. O texto vai dizer que essa pessoa nunca tem satisfação. Ela não sabe dizer basta, chega. Você faz e faz por ela e ela nunca reconhece, nunca diz que é o suficiente. Está sempre querendo e querendo. De vez em quando você vai ver, chega um membro da igreja com sanguessuga nele. E o corpo começa a sentir, porque ele começa a dizer: pastor, fulano está passando necessidade. E você começa, a igreja começa a ajudar. Vai lá, vamos lá. Aí daqui a pouco a pessoa vai embora ainda falando mal da igreja ainda. Isso nunca aconteceu aqui, né?
falando mal da igreja. Tive lá tanto tempo, não fizeram nada por mim. Sanguessuga desgraçado. Parasita. Parasita. Não sei se tem convenção parasita. Vamos ver se tem nessa noite. São pessoas que sugam nossas energias. Gente, não dá para ficar perto de gente assim não. Cuidado com isso. E olha, pode ser um filho, tá? Suga, suga, suga. Você faz. Chega uma hora que você está desanimado da vida, que você fala, eu não sei mais o que eu faço, porque essa pessoa nunca se satisfaz com nada. R$100% de aumento e R$18 para você que paga imposto para manter essa máquina pública que é um gasto de dinheiro terrível. Orem a Deus, tá? Para que eu tenha 100% no final de ano de aumento. Porque foi ensinado que na igreja pastor tem que ser lascado. Pastor não pode se dar bem. Foi ensinado que crente tem que ser lascado. Eu louvo a Deus porque os verdadeiros crentes dessa igreja, escuta o que eu vou te dizer. Aqueles que nessa igreja servem a Deus sério. Esse dia não foi eu que falei, não. Isso veio do Isaías. Eu gosto de Isaías porque ele sabe observar. Algumas pessoas aqui na igreja que eu me aconselho com elas, irmãos. Eu tenho confiança nelas de abrir situações para elas que elas vão me ver como homem e vão saber falar. Eu falo, pastor, olha para a nossa igreja, não tem nenhum irmão desempregado. Eu nunca li naquela caixa ali, olha, preciso de uma porta de emprego. E os que estão trabalhando, estão fazendo serviço, conseguem de uma hora para outra. Passamos pela pandemia e ninguém morreu. Paulinha chegou aqui, ficou alguns dias parada, está trabalhando? Largou lá o emprego dela fixo, de 10 anos de carreira, trabalhando numa creche pela prefeitura, está trabalhando. Você não vê um cristão dessa igreja? Que Deus não abra a porta, que não abençoe a vida dele, você não vai ver. Só quem não quer. Porque quem quer, quem faz parte, todos estão debaixo dessa bênção. Mas de vez em quando chega um sanguessuga que não quer trabalhar e dá. Ora mensagem para um, R$30, para outro, R$30. Mas, graças a Deus, com muita dificuldade, a gente consegue arrancar ainda esse sanguessuga. Quando não suga quase a vida do pastor. São pessoas que sugam nossas energias, elas nunca dão, sempre querem receber. Você já conheceu uma pessoa assim? Levanta a mão. Agora, quantos são assim? Levanta a mão. Pessoas assim você precisa identificar. Por causa do ambiente do louvor, foi tão gostoso que eu estou até descontraído. O louvor foi glória a Deus. Felipe até voltou hoje a tocar, né? Que o Felipe estava sem. Felipe até voltou hoje. Tá? Voltou até o interesse de tocar, estava até solando. Vamos lá. O evangelho é totalmente oposto. É isso aqui que a gente tem que entender, porque a Bíblia está falando, irmãos, que a igreja ela é contra a cultura. E aí a gente tem um problema grave na nossa mente, que a gente fala tanto de adultério, tanto de pecado, tanto de coisa. Mas você vai olhar para a Bíblia vai dizer que pecados acontecem na igreja. E que a gente precisa perdoar o irmão 70 vezes 7. E a gente fica olhando os escândalos aí fora e diz assim, poxa, agora escandaloso a igreja se tornar a terceira economia maior no Brasil, de maior arrecadação. E você vê o que está o mundo, as pessoas, o bairro, as drogas, a gente morrendo. E essa igreja não fazendo nada de forma social. Esquisito isso. Não está fazendo missões, não está investindo em nada. Não está mandando missionário para Lajeiro Branco. Olha os recursos dessa igreja. 70% do sustento de Samuel Alex sai daqui. Nós temos compromissos com a Índia. Todo mês, com uma igreja Dalit, com uma criança Dalit. Sai daqui, vê se tem piso no chão. E tantas coisas que nós temos feito para o reino de Deus. Pensamos em dar, nosso pensamento é dar,
Dá. Tem hora até que eu penso, não, tem que parar um pouco, meu. Não é possível. Acho que chegou. Tem hora que eu sou tentado. Acho que chegou um momento de pensar em nós. Melhorar o som, comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, colocar piso, deixar. Mas eu penso, estamos cobertos. Temos um asfalto. Tanto lugar por aí com necessidade. Há igrejas que só pensam em ter. Paulinha, toca bem ou não toca? Muito bom, não é? Não é bom. E vemos o Samuel, que tocava violão, veio o Ailton hoje está ministrando. E hoje nós temos ela tocando, toca bem, está ensinando todo mundo, porque ela entende de música. Mas eu cheguei para ela e disse, eu tenho uma proposta para você. Quero te enviar para missões. Pensa nisso, ora sobre isso. A gente quer enviar você para missões. Poderia estar aí. Já tive essa conversa com ela. Você vai dizer, mas puxa vida, é o violonista da igreja, é a pessoa. Vamos sempre enviar o melhor, dar o melhor, porque esse é o princípio do reino. É para isso que a igreja existe. E quando mandar ela, vai continuar vindo 3, 4, porque Deus nunca vai deixar de suprir uma igreja que dá, porque é bíblico isso. Viu? Depois que nós não tínhamos quem tocava violão, depois que Samuel foi, está sobrando agora. Agora, quando falamos de cultura, por que nós temos que ser diferentes? Olhamos para um Brasil que aprendeu a extrair. Para um governo que aprendeu a tirar, que dá 100% de aumento para os juízes, calando a boca de todo mundo. Aí está passando leis de ideologia de gênero, tudo que você vai imaginar. Fiquei pensando, jogamos um governo tão bom fora, um governo que dizia, vocês têm que aprender a economizar, vou parar com esse negócio de facilitar vocês a indenização, vocês vão aprender a guardar dinheiro, vocês vão receber mais e aprender a guardar, vocês vão aprender a investir, vou trazer investimento, crescimento para o Nordeste, vou ensinar o nordestino a ser independente, vamos levar energia eólica, não sei, para lá, vamos fazer lá empresas, vamos construir como Israel no deserto. O brasileiro não aprendeu. Aí vem um cara dizendo, eu vou dar picanha, vou aumentar. Cortou Bolsa Família, cortou. Tem gente que não está recebendo mais. Gente, e os caras receberam 100%. Os caras estão esbanjando, os caras estão falando, nós não temos dinheiro. Vai lá uma Gleice Rossi, aquela ministra lá que foi presidente também, que agora foi levar lá o teto de gastos, falou, não, o Brasil não tem dinheiro para fazer as despesas que tem que fazer. Estão esbanjando. Porque aprendeu extraída, gente. O brasileiro foi treinado para ser sugado ou para ser escravo. Por que o evangelho é totalmente oposto a esse estilo de vida parasita? Atos capítulo 20, versículo 35. Veja por que a gente tem que ir contra a cultura. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurado coisa é o quê? A palavra bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz. Mais feliz é dado que... Quem falou isso, irmãos? Jesus. Vou recordar a palavra de Jesus. Eu vou lembrar. Por que ele tem que lembrar? Porque as pessoas esquecem. Paulo está dizendo, vou recordar vocês o que o Senhor Jesus disse. Que feliz é quem dá. A Bíblia diz que ele mesmo, não usurpando ser igual a Deus, esvaziou-se da forma de Deus e habitou entre os homens na forma de homens.
Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você nunca viu os políticos dizer: esse mês nós não vamos receber salário para economizar na máquina pública, para poder deixar um mês que eles fizerem isso. Mas não é a cultura do nosso país. A gente está nessa cultura e nós temos que aprender a nos levantar contra isso como igreja, lutar, a repreender esse devorador, que isso é um devorador. Temos toda a possibilidade de ser uma igreja que está com ar condicionado. As máquinas vão ser trazidas, o poste já foi colocado e a gente não consegue. Por quê? Porque tem muitos aqui que estão como mentalidade parasita. Eu preciso. Eu quero. E aí eu não vou deixar que sem sanguessuga munte em 10 membros, 12 membros e suga toda a vitalidade deles, toda a luta deles diante de Deus. Não posso fazer isso. Isso é um erro. Isso é conduzir as coisas erradas. Então o Evangelho ensina que feliz é quem dá. Pastor, você está querendo dizer que eu não posso ter nada? Não, queridos. Estou dizendo que o princípio de você ter é dar. De você receber é ofertar. Com Deus é assim, no reino é assim. Veja Mateus 7,12. Olha só como é que é diferente a cultura do Brasil para a cultura do reino. Olha lá. Repita comigo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei dos profetas. Façam aos outros. Quer que o teu cônjuge te trate melhor? Trate ele melhor. Agora você trata ele mal, espera que ele te trata bem? Façam aos outros aquilo que você quer receber. Se você quer mudar as coisas na sua vida, para de pedir, de reclamar que você tem que ter e começa a oferecer o melhor de você. Começa a entregar o melhor de você. Mas pastor, eu estou numa cultura de distração. Eu estou numa cultura onde o senhor está dizendo que só tiram de mim. Não interessa, não é a pessoas que eu estou servindo, não é a pessoas que eu estou obedecendo, não é a palavras de homem, de governo. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira, ele voltou, estava lavando as redes. Jesus disse: volta no mesmo lugar, volta no mesmo ambiente, lança a rede. Pedro disse: Senhora, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre tua palavra iremos. E voltaram lá, e as redes voltaram se rompendo. Não interessa a cultura, não interessa a dificuldade, a palavra de Deus não volta vazia, ela é poderosa, ela é contra a cultura, ela vai além de tudo, e é nela que nós estamos firmados. Por que minha vida não muda? Porque eu fico pedindo para mim, porque eu quero felicidade para mim. Mas se eu quero uma mudança no meu casamento, eu preciso dar o melhor de mim, oferecer o melhor de mim, cuidar da pessoa. É desse jeito. A Bíblia diz: aquilo que você quer que faça para você, se você deseja para você, dê para os outros. E se eu perguntar agora, se você está tendo um pouco de parasita com esse texto em você, o que você vai me dizer? Que agora você começa a identificar porque a gente não consegue colocar o ar-condicionado. Por causa disso. Que você está lá, dentro de casa. Não faz isso por mim, ninguém reconhece, ninguém não sei o que, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, ninguém só reclamando. Isso não vai te tirar do lugar. Murmuração e reclamação, você não avança em nada. Deus deixou o povo perecer no deserto por causa de reclamação. Quando eu cheguei na igreja, a primeira pessoa que eu encontrei chegando foi o Decival. Vem cá, Decival. Vem aqui na frente. Eu vejo ele chegar, sempre olha para o Renato ali, porque o Renato discipulou ele, e ele faz assim para o Renato e cumprimenta. Mas olha o que está escrito na camisa dele. Leiam.
gratidão sem fim. Ele chegou aqui na igreja, foi discipulado. Renato sentiu de dar uma Bíblia para ele. Ele não pediu para ninguém. Um dia ele estava ali, eu estava aqui na igreja, o Senhor falou comigo. Fui lá, Pedro, seu tio tem Bíblia? Tem, pastor, mas aquele ganhou, a letra é pequenininha, ele não consegue enxergar. Eu fui ali e vi uma Bíblia escrita, Bíblia com letra gigante. Cheguei nele e falei, olha, toma, o Senhor mandou te dar. Pensa numa pessoa que você vê gratidão. Gratidão. Tenho certeza que se ele puder oferecer o melhor dele, ele vai oferecer também. Pode sentar. Gratidão sem fim. Aplaude o Senhor. Tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei vocês também. Porque essa é a lei dos profetas. Pare de reclamar daquilo que você não dá. De reclamar que você não tem aquilo que você não oferece. É uma lei. Se eu quero que me façam, eu preciso semear. Quanto tempo, pastor? Não sei. Sinceramente, a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem, que ao seu tempo você colherá. Eu não sei. Aliás, eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Vocês sabem quanto tempo Jacó, que idade Jacó tinha quando ele chegou no Vale de Jaboque? Quem quer citar aqui? Quem quer arriscar que idade que Jacó tinha? Que idade vocês acham quando ele saiu de casa fugido de Esaú? Jacó tinha 77 anos quando ele saiu de casa. Ele tinha 97 anos quando ele atravessa o Vale de Jaboque. José tinha 6 anos de idade. Ele morre no Egito com 140 anos de idade. Ele se converte aos 97 anos de idade. Você consegue pensar nisso? Você sabe quanto tempo Isaac orou para ter um filho? Para ter esses dois, para ter Jacó. Ele tinha 40 anos. Ele foi ter Jacó e Esaú com 60 anos de idade. Ele orou 20 anos. Tudo que vos quereis, é uma lei da semeadura. Se eu quero que me façam, eu devo começar a fazer. Agora, num país onde estão acostumados a extrair, é claro que vão aproveitar de mim bastante. Só que eu não estou fazendo para pessoas e não estou esperando de pessoas. Eu creio no Deus que está vendo eu andar na sua palavra, e é Ele no tempo certo vai me retribuir. Minha recompensa vem do Senhor. Você desanima porque você espera de pessoas. Olha como Jesus nos ensina. Lei da reciprocidade. Se eu quero que me façam, eu devo fazer também. O problema é que existem pessoas que não fazem nada por ninguém. E às vezes Deus até tenta, irmão. Deus até tenta enviar alguém para pedir socorro a ela, ou como aquele rico, que Deus coloca um mendigo na porta da casa dele para pedir ajuda, para tentar mudar a mentalidade daquele rico que vivia esplendidamente, que só pensava nele. Aí lá no inferno ele vai pensar: eu tenho 5 irmãos, eu tenho que voltar lá para dar testemunho. Tem gente que vive a vida pensando em si. Deus até se manda às vezes alguém com necessidade do nosso caminho, para a gente doar. Mas a mentalidade de parasita não nos deixa sair do lugar. Talvez faz muito tempo que você não recebe nada, devido à mentalidade de parasita. Dá. E olha o que diz 2 Coríntios 9:6. Olha, lembre-se, repita para o seu irmão, lembre. Quando você reclamar que você não está tendo, quando você reclamar que o político está recebendo 100%, e você que faz parte do reino, fique tranquilo, tá? Se eles que estão conseguindo roubar esse tanto dinheiro e ter esse aumento com as riquezas deste mundo, não se esqueça que o nosso Deus disse que Ele é o dono do ouro e da prata. Ninguém mais rico do que Ele, nenhum banco, nenhuma fonte de riqueza é maior do que o nosso Deus. Lá não falta riqueza. Aliás, lá onde nós iremos morar, a rua
O que os portugueses veio extrair aqui, a rua vai ser de ouro. Lá, as ruas que vamos andar serão de ouros. Preste atenção. Por isso que o diabo faz tanto nos apegar a esses asfaltos paralelepípedos da vida, para não pisarmos na rua de ouro. A lei da semeadura, você tem que se lembrar, aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Isso não é só na questão de oferta. Semeia pouco amor, colhe pouco amor. Semeia pouca gratidão, colhe pouca gratidão. Agora o problema da gente é que a gente lança a semente hoje, irmãos, e a gente acha que tem que colher rápido. A gente não aprendeu a esperar. Por quê? Porque nós não somos índios, não somos brasileiros. Nós somos estrangeiros que viemos habitar na terra para extrair tudo que essa terra tem. Não aprendemos a esperar o tempo das coisas. Nosso objetivo é extração o máximo. É pegar o máximo. Por isso que você vai ver famosos que recebem milhões recebendo auxílio do governo de R$600. Você fica assim, como uma pessoa teve coragem de se sujar com isso? Extração. O máximo que eu conseguir extrair, eu vou extrair. O máximo que eu vou tirar, eu vou tirar. Essa é a cultura que não pode de jeito nenhum estar na igreja. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura vai colher fartamente. É uma lei. Se eu quero, eu tenho que dar. Agora eu já disse o tempo que vai ter retorno. Acha o versículo: e não se canse de fazer o bem. Se eu não me engano está em Efésios. Gálatas 9, 10. Não, Gálatas 9 não tem não. Gálatas o quê? Acha aí. Olha lá. Não. Isso aí também é bom. Mas especialmente a família da fé. Porque tem gente que acha que a gente não tem que se ajudar a se fortalecer. 6:9. Olha lá, repita comigo. E não nos cansemos de fazer o bem. Que irmãos, presta atenção. Dá um desânimo. Você está num governo do Bolsonaro, aí tu cai numa desgraça dessa de novo. E você olha as televisão que estava tudo elogiando, agora tudo espantado. O cara tem coragem de ir na China e falar que assiste os times chineses jogando no Brasil. Mas o bicho, esse o diabo passa longe. Tem gente, irmãos, que conseguiu superar Satanás. É porque a Bíblia não pode ser reescrita. Se fosse escrita, é falar o Lula é o pai da mentira. Aliás, no Google é o maior ladrão da história. Eu não estou brincando, vai lá no Google, coloca lá o maior ladrão da história. É ele. Se ele conseguiu tirar agora, porque estão mudando tudo, mas quando você digitalizava aparecia isso. Lula Inácio da Silva, o maior ladrão sobre a terra. Superou Barrabás. Nós não podemos nos cansar, porque senão a gente se esgota. A gente fica assim, não vale a pena. Eu estou me doando, fazendo bem. Cuidado, cansa, realmente cansa. Tem uma hora que você fala assim: ah não, vou deixar de ser trouxa. Vou fechar meu coração e daqui para frente eu vou deixar de ser trouxa. Pois no tempo próprio, repita comigo, no tempo próprio. Índio, brasileiro, aprenda isso. As coisas têm o seu tempo. Aprenda a viver no tempo de Deus. Pare de querer que Deus produza para vocês coisas transgênicas. Deus está produzindo coisas para vocês boa, com saúde, natural. Deus não produz nada fora do tempo. A Bíblia diz que Ele criou cada coisa ao seu tempo. No tempo próprio colheremos. Se não, desanimarmos, porque desanima. Vou falar uma coisa para vocês. Depois que você tenta levantar uma oferta para ar-condicionado, vem a polícia, prende o teu filho. Como você passa por uma coisa, é um membro que está na igreja, você está ajudando, você está avisando o cara, você vai prejudicar, você vai trazer, acontece. Você fala, meu, tá valendo a pena? Não tá valendo a pena.
A vontade que dá é você parar de pregar, você viajar, você mudar de cidade, você deixar tudo. Mas aí você fala assim, não dá. Falei com a Fernanda, se tivermos que mudar dessa cidade, vai ser por uma transição de Deus. Fugidos, nunca. Não vamos fugir daqui. Não vamos fugir. Vontade dá medo. Dificuldades vêm. Mas fugidos não dá para fugir. Porque você vai fugir para quê? O problema vai te pegar lá onde você for. Não adianta correr de situações, elas nos perseguem. Nós temos que fechar ciclos na vida se quisermos mudança. A vida, quando muda, ela é feito isso. Você tem que fechar ciclo. Se deixar aberto, você vai viver ele de novo. Seja onde for. Quantos estão entendendo? Digam amém. Vocês têm ideia? Nós vamos aí agora para quase 150 membros. Somente 20 pagou o bebedouro. E no uso do ar nós só tivemos 12 pessoas de 140 para fazer oferta para colocar o ar. Consegue entender o grau de parasitismo que existe na igreja? Você consegue entender o grau de parasitas que está aqui dentro? Conseguem agora ou não? O problema é que palavra assim não traz ninguém no altar. Traz no altar sim. O Senhor falou contigo hoje da tua vitória. O Senhor falou contigo. Ninguém hoje vem aqui, duvido, vem aqui ajoelhar e dizer, eu sou um parasita. Dá para nascer. As pregações hoje, pode até mudar de igreja ofendido, mas vir se arrepender e confessar o pecado, em vez de mudar de vida, muda de igreja. Essas pregações não trazem mais arrependimento. E para Deus abençoar a nossa vida, a palavra dele não pode voltar vazia, ela tem que encontrar um lugar no nosso coração. Quem é que vai vir aqui dizendo, me cura do parasitismo? Me cura de ser parasita, Senhor. Da mentalidade de parasita, da síndrome de parasita, que é só sugar. Dá e dá. Você vai ver pessoas se queixando que não recebem, que não têm, por enquanto que elas doam. Esse é um problema que às vezes temos no corpo de Cristo. Membros que muitas das vezes não sabem se desprender de parasitas e fazem que todo o corpo pague o preço. Porque ele cola um parasita nele, ele traz para a igreja. Os parasitas até batiza e fica sugando. Ele nunca se doa, ele sempre reclama que a igreja tem que fazer, que não está fazendo. E como a Bíblia nos ensina a lidar com isso? Mateus 25, a partir do 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas cadeias e saíram para se encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Olha a questão do tempo aí. Olha quem vai desanimando de ter vida, relacionamento com Deus, devocional, de ter a lâmpada acesa, de esperar o Senhor brilhando com o Espírito Santo, com aquela lâmpada. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Repita comigo: as parasitas disseram às prudentes: dá. Tá do seu azeite. Irmãos, culto quinta-feira, palavra de Deus. Ele não vem no culto, mas ele quer visita na casa dele. Ele quer que você vá lá porque ele está fraco, você está aqui se submetendo a 2 horas de pregação, a louvor, mas ele está em casa.
Só quando o bicho pega, ele aparece para reclamar. Ninguém olha, ninguém faz, ninguém não sei o que. Dá. É a vida do parasita. Você está aqui, ó, sendo submetendo a palavra, ouvindo a palavra, saiu da sua casa, estava chovendo, às vezes está frio. Parasita não. Parasita, ele vai aparecer aqui no domingo e querendo dar. Você está fabricando o teu azeite, você está vindo buscar a palavra, ouvindo a palavra, se alimentando, tendo cuidado. Tem gente que não vou não, ora por mim. Eu não vou não, vão na igreja não. Às vezes você já vi irmão falar que vai buscar na casa. Não, eu vou passar e vou te buscar. Às vezes vai lá e a pessoa some ou não dá satisfação, ou na hora mandou uma mensagem dizendo que não vai vir. Mas ela quer oração por ela, ela quer intercessão. Ora nada, você está sendo besta. Diga para ela, vamos lá, ó. Vamos lá na fonte lá. Eu fui lá, por que você não vai? Eu recebi, por que você não recebe? O que está acontecendo de errado? É o mesmo Deus. As parasitas, veja como é que tem parasita na igreja, quase meio a meio, 5-5. Aí que está a dificuldade, que a gente tem que entender, é uma realidade. É consenso que na maioria das igrejas, só 40% dos membros dizimam. Até é uma estatística mais baixa, se fosse 50% ainda estava bom. Estatística é isso, tá? As parasitas disseram o quê? Dei-nos. Só que as prudentes disseram, olha só, pois as nossas candeias estão se apagando. Olha as prudentes. Elas responderam o quê? Não. A gente tem que aprender a dizer não, irmãos, para alguns relacionamentos sanguessugas, onde essa pessoa está só tirando de você, pô. Você não vai aguentar. A pessoa está só extraindo, te sugando. Tem que aprender a dizer não para esses políticos que se vendem. Não para esse sistema do mundo. Pastor, mas se falar isso, daqui a pouco vão te prender, vão bloquear nossas redes sociais. Eu não estou nem aí. Elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar. Tem hora que você tem que saber dizer não. Uma vez a gente foi na casa de uma mulher, começou um culto na casa de uma senhora, e a gente via as roupas todas espalhadas. Arrumamos um guarda-roupa para ela. Tinha filho, um monte de gente na casa dela. Voltamos no culto, o guarda-roupa estava desmontado. Voltamos no outro, o guarda-roupa estava desmontado. Aí voltamos no outro, cadê o guarda-roupa? Ela falou que deu, porque não tinha ninguém para montar o guarda-roupa. As roupas continuaram jogadas. Tem gente, irmãos, que a vida dele é parasitar. A vida dele é sugar. A vida dele é extrair. Não é que não temos que ajudar, mas se você percebe que você ajuda, e não há um retorno, e às vezes ainda há ingratidão, a pessoa diz, você ainda não fez nada, não há. E você vê a pessoa reclamar ainda. Você fala, não, isso aí é parasita, isso é sanguessuga. Deixa eu desprender isso de mim, senão ainda levo isso para a igreja ainda. E a gente está pedindo a Deus para manda alma. Peraí, Senhor. Cura a igreja do parasitismo, cura a igreja, cura o corpo desse sanguessuga. Senão mata todo mundo. Tira a energia do corpo, o corpo fica fraco, debilitado por causa do parasitismo. Pois pode ser que não haja. Então a gente tem que aprender a dizer não para esses relacionamentos tóxicos, para essas pessoas que só nos sugam. Não, acabou, chega, basta, porque elas não sabem dizer basta. Elas não conseguem, para elas nunca tá bom. Então a gente que tem que dizer, mas vai falar que eu parei de ajudar, que eu não quis mais ajudar, que a igreja é ingrata, que é isso, que é aquilo. Não se preocupe com isso. A igreja faz parte da vida dela dizer não. E aí não é para ímpio não, tá? É para crente da igreja, porque, é crente que vive de forma imprudente, sabe que tem que congregar, não congrega, sabe que tem que ter a participação nos cultos, não tem, sabe que tem que ter compromissos devocionais e não tem, não vive uma vida com Deus, vai brincar com o pecado, vive no pecado, vai
tem advertência, mas faz tudo errado, e depois vem querendo sugar, mas vocês, nunca tá bom. E todo mundo que está aqui está sendo alimentado, está ouvindo a palavra. Falta de palavra não é. Vocês nem precisam, eu nem me sinto cobrado nisso. Não muda quem não quer, não sai do zero quem não quer, não toma uma atitude quem não quer. Meus queridos, a Igreja de Cristo não é uma organização. A Igreja de Cristo, ela é um organismo. Às vezes nós vamos fazer um evento e sair muito bem na organização, nas roupas do batismo. Me lembro quando fomos inaugurar a igreja no Rio, a igreja ficou linda, frente de pedra, de vidro. O pastor que foi lá pregar, o presidente da nossa denominação na época, Roberto de Lucena, disse: espero que essa igreja seja tão bonita por dentro o quanto ela está por fora. E infelizmente não estava. Ela estava bem na organização, mas mal no organismo. E assim como o corpo de Cristo, muitos organismos estão doentes, as bactérias ruins estão lá, os parasitas estão lá, sugando tudo do corpo. Ela não possui mais em seu organismo bactérias boas para ajudar na digestão, na extração de substâncias, de minerais para o seu corpo. O organismo está contaminado, está com câncer. A igreja, ela é um organismo. Não se iluda com organização. Às vezes você vai em igrejas que você vê no dia da Ofebrac as irmãs tudo de uniforme. Você vê na Almas Bracas os irmãos tudo de uniforme. Você vê no culto de aniversário da igreja, a igreja toda enfeitada. Mas vai um missionário lá, é uma oferta miserável para o missionário, não contribui. Às vezes você vê o caixa dela, ganha 12, 20 mil por mês. Mas é parasita. É uma igreja com mentalidade de parasita. Nós não estamos aqui para sugar Santa Fé. Nós estamos aqui para oferecer a este bairro, oferecer às pessoas dessa cidade, oferecer às pessoas de todos os lugares Cristo. Primeiro lugar, Cristo, esperança da glória, de salvação. Devemos levar essa mensagem, porque isso já recebemos e só nós podemos levar para as pessoas a salvação. Mas por que não estamos levando? Porque estamos querendo dar e dar. Observe que as parasitas disseram: dai-nos do seu azeite. As prudentes disseram: de jeito nenhum. Você não congrega, você não tem vida devocional, eu estou observando a tua caminhada. Se você quiser, vai pagar o preço. Porque para ter azeite, para ter relacionamento com Deus, para sentir a presença de Deus, irmãos, tem que pagar o preço. Vamos parar de desvalorizar as coisas de Deus. Vamos parar que você pode vir do jeito que você está, ficar do jeito que está, que você vai receber, que é assim, que não é assim não. As coisas de Deus não devemos baratear elas, facilitar o evangelho para empurrar pessoas para dentro da igreja, não. Para ter azeite na vida é preciso pagar o preço em oração, em leitura da palavra, em comprar livros, em ler livros, em vir para o culto, em buscar a Deus. É assim que produz azeite para a lâmpada. Agora a pessoa é imprudente na vida dela. E o pior, a mente de parasita: me dá do seu azeite, me dá do seu azeite. As prudentes disseram: não, aprenda a dizer não para esse tipo de pessoa. Tem pessoa que só se aproxima de você por aquilo que você dá para ela. Mas no dia que você cobrar algo dela, ela sai, ela se afasta. Ela não aceita compromisso. Porque ela aprendeu a ter um relacionamento seu onde ela se beneficia do que você tem, do que você é. Parasita. Então elas disseram não. A sanguessuga diz: nunca é suficiente. Olha lá, ó. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós. Essa não sabia o que era suficiente. Ó, isso aqui é o suficiente para nós. Mas as loucas nem sabiam que era o suficiente. As prudentes sabiam: isso aqui é o suficiente. Quando o crente diz:
é o suficiente quinta, é o suficiente domingo, é o suficiente os grupos pequenos, é suficiente, eu tenho o que eu preciso para ser um cristão, é suficiente o discipulado de domingo, obrigado, ele vai nutrindo gratidão, é suficiente essa palavra, ela me sustenta, ela me alimenta. Quando ele vai dizer não é suficiente, isso aqui é suficiente, mas o engraçado é que os mesmos que são da igreja, os outros estão dizendo, mas como pode? Para mim está dando certo, para mim está funcionando, e o outro está no mesmo ambiente, está dizendo que não é suficiente, que não está sendo suficiente para ele. Como assim? Pode ser que não seja suficiente, elas sabiam que era suficiente. O problema é que muitas das vezes o parasita gruda naquele membro que não sabe dizer não. Qual o problema aí? Membro, às vezes ele é tirado, o joio arranca o trigo, porque esse parasita gruda na pessoa e diz, eu preciso, eu quero que me busque em casa, eu quero que me pegue, eu quero que faz isso, não se esforça para nada, tudo depende. E aí se você falar, irmão, para com isso, irmão, deixa a pessoa caminhar com o pé dela, deixa a pessoa crescer, avançar, deixa ela se virar para... Ah, pastor, você está sendo insensível, não sei o quê. E aí você parasita, ele ganha, ele extrai a energia daquele membro, acaba com a vida dele, porque ele não sabe dizer não. O problema é que muitas das vezes o parasita gruda naquele membro que não sabe dizer não. Chega, basta, é hora de você se virar. Aí como membro ele vem e traz esse parasita para todo o corpo. Aquela pessoa que você dá e por fim ainda sai murmurando da igreja. Você acha mesmo normal participar de uma igreja, ouvir a palavra e não compartilhar a palavra com os outros? Você acha normal que o mundo deve girar em torno de você? Veja que Jesus disse que 5 eram prudentes e 5 eram parasitas. Porém as prudentes disseram, do nosso não. Porque azeite simboliza o que é gerado em nós pelo nosso relacionamento pessoal com Deus. Que na verdade os outros também têm o mesmo acesso, porém decidem viver como parasitas, sempre dizendo que precisam e pedindo que venhamos fazer por elas o que elas devem fazer por si mesmas. Relacionamento com Deus é pessoal. Sabe qual a diferença de hoje para antigamente? É que pessoas nessa noite sabem que são assim, porém jamais irão assumir. Sabe quando vai assumir? Quando vai assumir? Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, também as outras disseram, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vale a pena. Vale a pena. E eu cheguei a um momento na minha vida que eu comecei a entender, não, peraí, eu não posso continuar deixando que outros sejam sugados. Preciso orar a Deus, porque a igreja tem que ser curada do parasitismo. Daqueles que quando der vem, sabe? Vem na ceia, não vem, vive uma vida de irresponsabilidade, não se acham comprometidos em participar. Parasitas. Eu fico impressionado, irmão. Impressionado. Lá na academia tem uma roleta. O vencimento da minha mensalidade é dia 10. No dia 1º já fica amarelo lá, avisando que tá para vencer 10 dias antes.
Se eu for passar sem pagar, tá vermelho. Trava lá a roleta com a minha digital. Eu não entro. As pessoas não deixam aquela roleta parar. Bota uma roleta dessa na igreja. Você esvazia ela. Deus me livre. Agora lá na igreja lá, nem a lista, nem tá ali no quadro ali a lista ainda, não sei nem porquê, mas a lista que a gente coloca ali, as pessoas às vezes questionam, é a ordem da regional. A lista de mistas. Quem dera que tivesse um veneno nessa noite para espirrar, né? E matar os parasitas. Mas a verdade é que depois que o homem caiu, a igreja, que é o organismo vivo de Cristo, que é o corpo, está aqui, ela vai conviver com parasitas. Mas quem é prudente sabe se desligar desses relacionamentos que só sugam. Quem aqui já não passou por isso? Aquela pessoa que te suga. Você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa, só de conversar com ela, ela me perguntou 500 coisas, só tirou, não vê o lado, não pergunta. Às vezes ela nem te manda assim, bom dia, como é que você tá? Ela já manda pra você já o problema que ela tá. Uma vez eu fui fazer isso com um pastor. Pastor, não sei o que, tô assim, tô mal, não sei o que. Não falei bom dia, não falei a paz, não perguntei como ele estava. Ele falou, olha, minha mãe e meu pai acabou de ser roubado, espancado, não sei o que, bababá, não sei o que. Minha mulher tá assim, tô todo mundo abalado, eu tô com depressão. Depois eu te respondo. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. E nunca mais, meu Deus, eu vou mandar mensagem para alguém antes de perguntar como a pessoa está. O que ela tá passando. Me ajuda com isso. Ministério de louvor. E eu quero que você fique de pé. Você que pode nesse momento, mas pode ficar sentado também. Você não tem problema nenhum. Mas eu quero orar com vocês nessa noite. Já pedi os presbíteros que fiquem aqui na frente. E talvez essa palavra de algum jeito chegou ao seu coração. Não vou te chamar aqui à frente. Até porque eu não vou te expor. Mas aonde você está, peça a Deus que você não seja contaminado com esse parasita da sanguessuga. Entenda, vale a pena oferecer sempre o melhor de si. Sabe, hoje eu fiquei tão impressionado com um ato simples, mas muito simples. Veja como é uma coisa que anima a gente, as pessoas não sabem. A Joyce e o Ricardo me deu um relógio de aniversário. Parece até que eles estavam adivinhando, mandando eu trocar o relógio. Eu falei, não vou trocar, eu gostei desse, vou ficar com esse. Aí eu fui pegar o relógio estava apagado. Aí mandei mensagem para eles, falei, o relógio apagou aqui. Eu via que eu mexia no botão dele, ele não trocava as funções direito. Achei que precisava baixar alguma coisa no computador, mas aí estava apagado. Aí eu fui surpreendido. Fernanda falou, a Joyce perguntou se quer que leve outro relógio seu também, para tirar um elo, né? Porque ela viu que estava largo no meu pulso. Eu falei, meu Deus, a pessoa vem, além de levar o relógio que me deu de presente para arrumar, quer que ele vai levar o outro, porque viu que está largo. Quando você passar a observar mais as pessoas, fazer o que Jesus nos ensinou a fazer, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando você passar a cuidar mais do seu irmão, cuidar mais da igreja, do reino, você vai ver Deus cuidar de você nos mínimos detalhes. Vocês ficam tocando louvor, vem na minha cabeça. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Mas não vou cantar isso não.
Vou deixar vocês cantar o que estava escolhido aí, que dessa vez eu não vou vacilar não. Eles tiraram um louvor certinho semana passada e eu atrapalhei eles. E o Ailton ficou bravo. Depois ele me chamou e falou: pastor, como é que é? Tu é assim mesmo? Vai ficar se metendo? Desde quando eu estiver lá em cima eu cuido das coisas. Eu falei: que bom, pô. Isso mesmo que eu quero. Tá tranquilo, mano. Tá em paz. Vamos seguir em paz aí. Mas eu quero que Deus cure você dessa mente parasita. Aprenda que a mudança na tua casa comece por você. Se esforce para oferecer aquilo que você não está tendo. Não estou dizendo que vai ser rápido, hein? Mas no tempo certo você vai colher. Você vai receber. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor não daria uma palavra dessa porque eu nem estava pensando nela. Eu nem estava imaginando isso para hoje. Eu ia continuar pregando sobre medo. Eu ia falar sobre Jó. Eu ia falar sobre o medo hoje. Mas aí eu vou orar e o Senhor me traz essa palavra. Tem pessoas nos assistindo pela internet, Senhor. Pessoas que estão assistindo esse culto, que talvez esteja com um parasita na sua vida. Nos ensina a nos desprender dos parasitas, a carregar pessoas que não querem ser carregadas, a trazer pessoas que não querem ser trazidas, a dar do nosso azeite, a lançar pérolas aos porcos. Minha oração nessa noite, em nome de Jesus, é que também cure essa igreja, que sempre contribuiu para o crescimento, o desenvolvimento do seu reino, que foi chamado para enviar, para dar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, não só para mim, mas eu quero 100% de aumento para os meus irmãos. Eu não quero que eles sejam extraídos, explorados. Eu não quero que essa igreja seja limitada por esse parasitismo que está lá no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal, no judiciário desse país. Nós dizemos não para você, diabo. Nós dizemos não para a tua cultura. Nós cremos que nós temos uma fonte de renda inesgotável, o dono do ouro e da prata. Ainda que o tesouro deste mundo seque, o nosso não vai secar, porque do Senhor vem o nosso salário, do Senhor vem o nosso aumento, a nossa recompensa. E já tem pessoas aqui também recebendo mais de 100%, porque o Senhor é o Deus que trabalha em favor do teu povo e da tua igreja, que não vai ser extraída mais pela sanguessuga chamada governo, ou Big Brother, o grande irmão. O sangue de Jesus tem poder para expelir a sanguessuga, para expelir a Dadá do nosso meio. Esses filhos da sanguessuga não serão gerados nesse lugar. Cure essa igreja do vírus, do parasitismo, esse organismo. E essa pessoa com essa mente que ela só tem que receber e receber, ficando doente a cada dia, porque a tua palavra diz que eu sou feliz quando eu dou, não quando eu recebo. Quando eu sou recíproco, que haja gratidão, mais gratidão em nosso coração. Oro por aqueles que vão entregar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição nessa noite. Que o Senhor abençoe cada um que ao final desse culto virá à frente para trazer a sua oferta. Que o Senhor os abençoe. E quero despedi-los em paz. Levante a tua mão, diga comigo: a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz em nome de Jesus. Antes de ir, coloque a mão na cabeça do seu irmão e diga: sai parasita em nome de Jesus.